governo Dória, nesse contexto todo, anunciou ontem a expansão da quarentena até ao menos 28 de junho, mas com permissão de flexibilização na Baixada Santista e na região metropolitana. Na capital, o comércio de rua reabriu ontem. Os shoppings voltaram a funcionar hoje. Sobre essa flexibilização de isolamento, conversamos agora com o Jorge Caiano, que é médico sanitarista e pesquisador do Instituto Polis. Oi, doutor Jorge, tudo bom? Seja bem-vindo. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, doutor Jorge. Doutor, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da flexibilização, porque é mais uma vez assustador com esses números, com essa curva ascendente de morte, São Paulo, capital paulista e mesmo outros locais, outras cidades no estado falarem em flexibilizar. As imagens mostram muita gente na rua, na capital, nesse comércio de rua. Então, assim, não, é um momento para se fazer essa flexibilização? Bom, eu vou falar como médico sanitarista, mas não estou falando uma opinião minha. Esta é uma opinião unânime de todos os que estudam. Alô? Estou acompanhando, pode continuar. Estou perfeito o áudio, É, pode continuar, doutor Jorge. é que como tem essa defasagem, eu fico olhando e estranhando. Mas, enfim, essa não é uma opinião pessoal. Ela é baseada em todos os estudos internacionais e nacionais, e há uma opinião unânime de que a pior coisa que se tem é, numa situação em que nós estamos tendo e observando, como no caso de São Paulo, mas também em todo o Brasil, o aumento do número de casos, fazer essa flexibilização só vai piorar a situação. Esta é uma constatação unânime. Entre as poucas condições estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde, como condições para uma reabertura gradual e cuidadosa da economia, esta é uma das principais, é a redução constante do número de casos por pelo menos 14 dias seguidos. Não é uma redução esporádica, é continuada. Só nesta condição é que se poderia pensar num processo de retomada das atividades sem haver o chamado rebote. O rebote, por que a gente fala o rebote? É porque, normalmente, as pessoas que se infectam num determinado dia podem demorar de uma semana até 14 dias para começar a desenvolver sintomas. Então, se você começa a flexibilizar agora e as pessoas estão saindo cada vez mais para as ruas, o que nós vamos ter é um rebote que vai acontecer dentro de 1 a 2 semanas. E isto todo mundo sabe que vai acontecer. Então, eu queria estar reforçando essa fala, que é uma fala não pessoal minha, mas é um pedido para que todas as pessoas se acautelem e não se deixem enganar por esta aparência de melhora, né, falada agora, tristemente, não só pelo governo federal, como também pelo governo estadual. E, de certa forma, aceita também pelo próprio município. Isto é lamentável. O doutor Jorge, quando se ouve falar sobre a flexibilização, há condicionantes como, por exemplo, medidas de segurança. E daí os estabelecimentos terem ali o álcool gel disponível, todas as pessoas estarem usando a máscara. Mas só isso, nesse momento, não é o suficiente, né? Eu queria que você falasse para a gente. Porque o que eu vejo é muita gente, a partir desses anúncios feitos por, como você disse, governadores, prefeitos, acharem que está tudo bem sair na rua com a máscara apenas. E não é isso. Isso, exatamente. As medidas
individuais de proteção, e essas medidas não são basicamente de proteção da própria pessoa, é porque como a pessoa pode estar incubando a doença e pode ser capaz de transmitir a doença mesmo sem ter sintomas, é que a máscara ajuda a proteger as outras pessoas com as quais essa pessoa vai entrar em contato. E também o uso intensivo, né, do ato de lavar as mãos, utilizar álcool gel, faz parte dessas medidas básicas de proteção, tanto individual quanto das demais pessoas. Este aspecto precisa ser bastante reforçado, né? Você não está simplesmente se protegendo ao utilizar máscara. Isto é, muitas vezes, uma ilusão. Então, o uso da máscara tem a ver com uma forma e uma regra de convivência entre as pessoas que vai ser de hoje ou neste ano e provavelmente vai durar durante um bom tempo, uma regra, digamos, de etiqueta, de relacionamento normal que vai ter que ser incorporada. Você acredita que esse efeito rebote, como vocês chamam, de uma nova onda de casos, pode acontecer a partir dessa flexibilização que acontece hoje? Olha, certeza absoluta. Eu posso citar um exemplo, uma cidade que não é uma cidade pequena, que é Uberlândia. Uberlândia teve mais de 70% de novos casos acontecendo a partir do momento em que a cidade reabriu a economia. Isto faz menos de um mês. Então, isto é a regra. Isto vai acontecer como já aconteceu em várias outras cidades no Brasil e nos outros estados, e vai acontecer no estado de São Paulo, independente das cores das chamadas bandeiras, se é amarela, se todos os lugares que começaram a abrir vão sofrer essa situação que alguns especialistas dizem que não é uma segunda onda, é uma onda maior que vai acontecer em cima da que nós estamos vivendo hoje. É uma onda que se soma à onda atual. Nós tivemos, com todos os trancos e barrancos, alguma redução na taxa de reprodução do vírus, que é a taxa de transmissão de pessoas doentes para pessoas sadias. Ao longo desses últimos 2 meses, houve uma redução que é basicamente decorrente da observância do isolamento por uma parcela que hoje é cada vez mais reduzida, uma parcela cada vez mais minoritária da sociedade. Isto, nesta condição, o governo abrir significa dizer, olha, está tudo bem, aqueles que hoje estão ainda em situação de isolamento já estão também liberados. Isto é que vai ser a tragédia, né, anunciada, já descrita em outras cidades e que nós vamos estar assistindo. Né? Eu queria estar acrescentando a esta advertência, né, uma pergunta que muitas pessoas não se fazem. Fala-se muito na necessidade de leitos de UTI e que desde que nós tenhamos uma quantidade, digamos, suficiente de leitos de UTI, que haveria a possibilidade de fazer abertura. Isto é uma balela, porque quando houver a demanda por leitos de UTI, nós vamos viver situações como foi visto em vários outros lugares, por exemplo, em Manaus, em Belém, mesmo em Fortaleza, de pessoas tentando ou precisando de leitos de UTI e já não tendo mais vagas. Isto é uma coisa que vai acontecer. Mas uma questão que não está sendo discutida de forma clara o suficiente é o seguinte: será que a nossa alternativa hoje é unicamente desobedecer
aquilo que é uma orientação da ciência, né, dos conhecimentos científicos, de fazer o isolamento, já que nós não temos nem vacina, nem um tratamento adequado para os casos de doença inicial, antes que ela agrave? Não, nós temos uma medida que precisa e pode ser tomada, que é reduzir o número de casos, contribuindo para, além do isolamento, se fazer um trabalho de busca ativa das novas pessoas infectadas. O que é isso? É fazer os testes em grande quantidade voltados para o diagnóstico dos novos casos e, a partir desse diagnóstico, fazer o acompanhamento dessas pessoas para que essas pessoas obedeçam ao isolamento, agora sim, porque ela está infectada, para preservar os familiares, os amigos, as pessoas com quem ela trabalha, com quem ela convive. E esta busca ativa e o controle dos chamados comunicantes é o caminho que foi seguido em todos os outros lugares para reduzir o número de novos casos. E eu queria dizer que essas iniciativas vêm sendo tomadas hoje pela própria sociedade, e exemplos, são milhares de exemplos de bairros pobres com a comunidade organizada tentando realizar esse trabalho que deveria ser feito basicamente pelos serviços públicos, pela saúde da família, pelas unidades básicas de saúde. Então, o que nós temos como opção hoje? O Estado deveria apoiar, e o município também, no caso, né, apoiar decididamente estas iniciativas comunitárias, fazendo com que elas ganhem maior capacidade de atendimento. Porque as comunidades pobres, por mais que elas sejam generosas, solidárias, elas contam com poucos recursos. É como se você tivesse que jogar mais água na feijoada. Então, quem tem esses recursos e quem deveria estar apoiando de forma muito mais forte estas iniciativas comunitárias é a prefeitura, é o Estado, né, e é a União, mantendo durante mais tempo o auxílio emergência. É isto que está faltando. E eu estou querendo dizer que não não é uma coisa só minha, né? Infelizmente, no Brasil, esta ideia de incentivar as iniciativas da comunidade, elas não são muito bem aceitas pelos governos. Nós temos governos que têm um enfoque, muitas vezes, tecnocrático, e não acreditam na potência e na capacidade da sociedade, se for apoiada pelos governos, inclusive, terem muito mais capacidade de enfrentar esse tipo de situação como a que nós estamos vivendo. Então, eu queria reforçar, né, aquilo que a Carol falou sobre a pesquisa da Rede Nossa São Paulo, né, realizada pelo IBOP, mostra que existem clima e uma aceitação de que as iniciativas solidárias devem ser apoiadas. Existe uma crítica dos governos nesta pesquisa que mostra que a população não está satisfeita com a forma como os governos estão atuando hoje, que é uma forma totalmente desencontrada. Um diz uma coisa, outro faz outra, né? E é uma competição de atitudes erradas. Então, nós temos que reconhecer que estes governos, eles têm que mudar a sua atitude diante da pandemia e apoiar muito mais e fazer com que a sua rede de atenção básica comece a trabalhar nesta perspectiva de busca e controle dos novos casos de infecção e apoio decidido às iniciativas comunitárias. Estas duas medidas têm que ser realizadas por todos os governos. E eu acho, queria ressaltar, este ano é um ano eleitoral, eleições dos municípios. Eu acho que os municípios, os governos, devem ser avaliados pelo que eles estão fazendo hoje, diante da pandemia.
se estão apoiando essas iniciativas comunitárias, se estão preocupadas com a saúde da população, ou se só querem fazer a tal da abertura, a flexibilização da economia e dane-se o mundo, dane-se a população. Se for assim, a população deve fazer essa leitura e essa avaliação das ações dos governos e nas urnas, nas eleições nesse final de ano, deve fazer essa avaliação. E eu acho que todos esses governos que estão fazendo o discurso contra a população e contra, né, a favor do vírus, têm que ser mudados. E eu acho que a primeira grande medida que tem que ser falada, sem falar no nome desse inominável, é que nós precisamos de ter um Ministério da Saúde atuante, mas coerente com os conhecimentos científicos, e, portanto, este ministério militarizado tem que cair. Este ministério tem que mudar. E para isso, se para isso é necessário que caia também o mandante, aquele que mandou esconder os números, nós temos que fazer isso. Esta é a primeira grande providência coletiva que tem que ser tomada. Não dá mais para a gente ficar assistindo, né, esta tragédia acontecer e ficar ouvindo palavras cínicas como e daí? E daí? Eu sou Messias, mas eu não tenho capacidade de fazer milagre. Ou querer jogar a culpa nos outros. Ou jogar a culpa na própria população por ela estar tendo problemas. Esta ideia de criminalizar e de responsabilizar a própria população pobre pelas suas mortes é uma das piores atitudes de qualquer governo. Não pode ser aceita assim. A gente não pode simplesmente engolir e dizer, não, está tudo certo. Né? Esse é um palhaço, ele pode falar o que quiser. Não pode. A gente não deve deixar. Não deve aceitar isso mais. Eu acho que a gente tem que passar a dizer, né, em todos os lugares, e esta é a minha mensagem principal, temos que mudar já. Doutor Jorge Caiano, médico sanitarista e pesquisador do Instituto Polis. Doutor, agradeço demais a sua participação, a sua contribuição aqui com a gente. Agradeço o Instituto Polis também por ter indicado a sua participação aqui para o Bom para Todos. Muito obrigada, doutor Jorge. Eu só queria dizer que eu sou da equipe Polis e sou o único médico de lá. Então, eu tenho estudado muito essa questão da pandemia para poder, inclusive, fornecer subsídios para as outras pessoas, né? Para a Jéssica, para a Cássia, para toda a equipe Polis. E nós temos que dar força para essa geração jovem, né? Mas nós estamos ali, alertas e acompanhando as coisas e estamos trabalhando, conversando e apoiando. E eu queria estar dizendo que a equipe Polis é totalmente solidária com a população das periferias, a população das favelas, né, com o povo negro, que é a grande vítima dessa pandemia. Né? Há um racismo que se expressa hoje numa maior quantidade de mortes e no maior risco dos negros morrerem. Então, nós estamos solidários com esse sofrimento e queremos apontar, né, de forma bastante clara quais são as nossas saídas e colocar essa questão em debate de todas as formas possíveis. Por isso que eu agradeço a participação neste programa com você.